Imagina acordar todo dia e se sentir como um peixe fora d'água, perdido em um mar de gente esperta. Cada bate-papo, cada reunião, cada relação vira um jogo de xadrez onde os outros já manjam todos os macetes e você ali tentando descobrir qual peça você é. Enquanto você se pergunta por que a galera parece tirar vantagem de tudo numa boa, eles já leram um manual que você nem sabia que existia. Não se iluda, não é questão de ser justo ou não, é sobre poder. E a real é que quem entende as regras do jogo sempre vai estar na frente de quem não entende. Há 500 anos, um camarada chamado Nicolau Maquiavel foi tirado da cama no meio da noite. Não era ladrão, não era assassino, mas era perigoso para quem mandava. Ele tinha servido ao governo errado. Tiraram tudo dele: cargo, grana, moral. Para completar, botaram ele na sala de tortura. Amarraram os braços dele nas costas e penduraram ele no ar com cordas, deslocando os ombros dele a cada puxão. A ideia era quebrar o cara por dentro e por fora. A maioria ia implorar por piedade ou virar um poço de amargura. Mas Maquiavel era diferente. Ele resolveu estudar quem estava destruindo ele. Enquanto estava lá, isolado na roça, vendo a máquina política que tinha esmagado ele continuar funcionando numa boa, ele sacou uma parada que ia mudar a forma como a gente entende as coisas. Poder não era sorte, não era aleatório, era um sistema, tipo matemática, tipo a lei da gravidade. E se era um sistema, dava para entender, aprender e dominar. O que Maquiavel descobriu naqueles anos de exílio não era só teoria política, era o manual de instruções da natureza humana. Cada traição, cada manipulação, cada vez que alguém te passava a perna, seguia um padrão tão certinho que dava para chamar de lei natural. A diferença entre quem manda e quem obedece não é talento, não é bondade, é saber como as coisas funcionam, é conhecer essas leis. Você passou a vida toda achando que ser bonzinho e justo era um escudo que ia te proteger, como se tratar os outros bem fosse garantia de ser tratado do mesmo jeito, como se ser sincero e honesto fosse te levar ao sucesso e ao respeito naturalmente. Isso não é ser ingênuo, é suicídio estratégico, porque enquanto você joga pelas regras que só existem na sua cabeça, o resto da galera tá jogando pelas regras de verdade, as regras maquiavélicas. A primeira lei que Maquiavel sacou é meio tensa. Ser humano não é bom por natureza, não é leal por natureza. A gente é previsivelmente egoísta, movido pelo medo e pela ambição e capaz de ser muito ingrato com quem ajuda a gente. Não é ser pessimista, é entender como a gente funciona. Quando você entende isso, cada decepção amorosa, cada trairagem no trabalho, cada facada nas costas de alguém que você confiava, começa a fazer sentido. Pensa naquela vez que alguém te prometeu algo e não cumpriu. Pensa no colega que levou crédito pelo seu trabalho ou no amigo que sumiu quando você precisou. Você provavelmente pensou que eles estavam num dia ruim, ou passando por algo difícil, ou que não era por mal. É esse tipo de pensamento que te deixa sem poder. Maquiavel ia mandar você parar de arrumar desculpa para os outros e começar a prestar atenção nos padrões. O padrão é simples. As pessoas vão te tratar tão mal quanto você deixar. Não porque elas são más, mas porque é mais fácil para elas. Sua bondade, sua paciência, sua vontade de dar uma segunda chance não estão inspirando o lado bom delas. Estão ensinando que você é fácil de explorar. Mas entender a natureza humana é só o começo. A segunda lei que Maquiavel descobriu é o que ele chamou de batalha entre virtude e fortuna. Fortuna é o caos, as forças imprevisíveis que podem destruir tudo que você construiu em um instante. Uma crise econômica, uma doença repentina, uma traição de alguém que você confiava. A maioria das pessoas acha que essas coisas são castigo do destino, desastres aleatórios que provam que a vida é injusta. Mas é o contrário. Fortuna não é aleatória. É um rio que enche. Você pode prever quando as enchentes vão chegar, preparar defesas e até usar a água para o que te interessa. O segredo é entender que o caos segue padrões. Crises econômicas acontecem em ciclos. As pessoas te traem quando vale a pena para elas. Problemas de saúde aparecem quando você ignora os sinais por anos.
Virtude é sua capacidade de se preparar e dominar essas forças, não com pensamento positivo ou fé, mas com cálculo frio e planejamento estratégico. Maquiavel estudou líderes que se deram bem no meio do caos e viu que todos tinham uma coisa em comum. Eles encaravam os problemas como desafios a serem resolvidos antes de acontecer. Quando você começa a ver o caos como algo previsível, tudo muda. Você não se espanta mais com traições porque já calculou em que situação cada pessoa na sua vida te trairia. Você não se desespera com os problemas porque já fez vários planos de emergência. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e vira o arquiteto do seu destino. Mas entender a natureza humana e o caos não adianta nada se as pessoas não enxergarem seu poder. Aí entra a terceira lei de Maquiavel. A imagem é tudo. O que as pessoas pensam de você importa muito mais do que o que você realmente é. Não é ser falso ou manipulador. É entender que os seres humanos tomam decisões baseadas em informações incompletas e quem controla a informação, controla a decisão. Maquiavel identificou 5 qualidades que toda pessoa que quer ter poder precisa ter: parecer misericordioso, parecer fiel, parecer humano, parecer honesto e parecer religioso. Perceba que ele não disse ser essas coisas, ele disse parecer ser essas coisas. Porque a verdade é que ser misericordioso, fiel e humano de verdade muitas vezes vai te obrigar a agir contra seus próprios interesses e te impedir de ajudar os outros de forma eficaz. O líder que é misericordioso de verdade vai pensar 2 vezes antes de tomar decisões difíceis que podem evitar um sofrimento maior no futuro. A pessoa que é fiel de verdade vai ser leal a gente que não merece e não vai perceber as traições até ser tarde demais. A pessoa que é humana de verdade vai se preocupar tanto em ser boazinha que vai ignorar as consequências a longo prazo. Mas a pessoa que parece ter essas qualidades, mas mantém a capacidade de manobrar, consegue lidar com situações complicadas e ter mais sucesso. Ela pode ser misericordiosa quando a misericórdia ajuda a maioria e implacável quando a implacabilidade evita um mal maior. Ela pode parecer fiel, mas estar pronta para cortar laços com quem não é de confiança. Ela pode parecer humana, mas tomar decisões que protegem um número maior de pessoas. Se você achou isso meio chocante, está começando a entender por que as ideias de Maquiavel eram tão perigosas para quem já estava no poder. Deixe um comentário. Eu estudo o poder, não a dor, porque é disso que se trata. Em vez de reclamar de como o mundo é injusto, você vai aprender a entender como ele funciona de verdade. A 4ª lei talvez seja a mais prática. Quem quer ter poder precisa ter 2 personalidades, a do leão e a da raposa. O leão representa a força bruta, a capacidade de intimidar e vencer ameaças de frente. A raposa representa a inteligência, a capacidade de reconhecer armadilhas e se dar bem em situações sociais complexas. A maioria das pessoas só desenvolve uma personalidade e não entende por que sempre se dá mal. Quem é só leão é forte, mas previsível. Resolve tudo na porrada, o que funciona até encontrar alguém mais esperto que consegue enganar ele. Pensa no chefe que manda na base do medo. mas é manipulado pelos funcionários que aprenderam a inflar o ego dele, ou no negociador agressivo que perde para alguém que entende de pressão psicológica. Quem é só raposa é esperto, mais frágil, consegue se dar bem em situações sociais e evitar armadilhas óbvias, mas quando alguém mostra a força de verdade, não tem defesa. Pensa no cara do escritório que sabe de tudo e manipula as relações, mas some quando alguém com poder de verdade resolve esmagar ele. Quem tem as 2 personalidades usa a que precisa na hora certa. Se está lidando com lobos que atacam na agressividade, responde com uma força tão grande que o ataque não compensa. Se está lidando com armadilhas criadas por gente esperta, reconhece a manipulação e evita ou usa contra o manipulador. O que diferencia quem vai usar esse conhecimento de quem só vai ler por diversão é que quem entende essas ideias começa a ver elas em todo lugar. Enquanto quem resiste continua se perguntando por que a vida sempre pega de surpresa.
Isso nos leva a uma das ideias mais polêmicas de Maquiavel, o uso estratégico da crueldade. Não a crueldade por prazer, mas a crueldade como ferramenta precisa para eliminar ameaças e botar ordem da casa. Ele estudou César Borgia, que virou líder de Romanha e encontrou um território destruído por brigas e violência. Borgia nomeou Remirro de Orco, um cara conhecido por ser durão, para botar ordem na região. Remirro usou métodos violentos para acabar com as brigas, criar leis e trazer estabilidade. Mas, depois que a região ficou em paz, Borgia teve outro problema. O povo não gostava dos métodos de Remirro, mesmo sabendo que eles tinham salvado a região do caos. A solução de Borgia foi genial e cruel. Ele mandou executar Remirro em praça pública, mostrando o corpo dele para todo mundo ver. Com uma jogada só, ele eliminou um rival que sabia demais, mostrou para o povo que não aprovava a crueldade e se mostrou como o líder bonzinho que tinha acabado com o caos e com a violência. Isso é o que Maquiavel chamava de crueldade bem usada. Ações rápidas, decisivas e que resolvem os problemas de uma vez por todas, em vez de criar mais confusão. É diferente da crueldade mal usada, ações indecisas, repetidas e que só criam mais inimigos. Pensa nisso na sua vida. Cada vez que você deixa alguém te desrespeitar sem fazer nada, você está ensinando a pessoa a te desrespeitar mais. Cada vez que você ameaça e não cumpre, está mostrando que suas ameaças não valem nada. Cada vez que você tenta resolver os problemas pela metade, você está criando problemas maiores para o futuro. Quem entende de crueldade bem usada, estabelece limites claros e não abre mão deles. Acaba com relacionamentos tóxicos de uma vez, em vez de deixar eles acabarem com sua energia por meses ou anos. Resolve os problemas quando eles são pequenos, em vez de deixar eles virarem crises. Se você está achando tudo isso meio pesado, não entendeu nada. Não é para virar um sociopata ou deixar de ser bom. É para entender que para ser bom de verdade, você precisa ter poder. E para ter poder, você precisa entender como o mundo funciona, e não como você gostaria que ele fosse. O mais importante é entender que essas ideias não são só curiosidades históricas ou teorias filosóficas. Elas estão acontecendo na sua vida agora, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, nas suas finanças. A questão não é se essas forças existem. A questão é se você vai entender elas bem o suficiente para se dar bem. Fica ligado nesse vídeo porque o que vem agora vai te mostrar como usar essas ideias nas situações que você enfrenta todo dia e por que a maioria das pessoas que aprendem isso não conseguem usar de verdade. A quinta lei que Maquiavel descobriu é mais profunda que todas as outras. A maioria das pessoas é ingrata, e essa ingratidão segue um padrão que você pode usar a seu favor. Quando você faz um favor para alguém, espera gratidão. Quando você ajuda alguém a ter sucesso, espera a lealdade. Quando você se sacrifica pelos outros, espera reconhecimento. Essa expectativa não é só ingênua, é perigosa, porque te impede de entender como a cabeça das pessoas funciona de verdade. O que acontece de verdade quando você ajuda alguém é o seguinte: no começo, a pessoa fica grata, mas essa gratidão logo vira ressentimento. Por quê? Porque sua generosidade lembra a ela da sua fraqueza, da sua dependência, da sua incapacidade de conseguir o que você ajudou ela a conseguir sozinha. Cada vez que ela te vê, ela se lembra de um momento em que ela não era autossuficiente. Isso cria uma dívida psicológica, e os seres humanos odeiam dívida psicológica mais do que dívida financeira. A pessoa que você ajudou a arrumar um emprego vai acabar encontrando motivos para te criticar para os novos colegas. O amigo que você apoiou em um momento difícil vai se afastar de você quando se recuperar. O parente que você ajudou financeiramente vai começar a achar que merecia essa ajuda e que você era obrigado a dar. Não é porque eles são ruins, é porque a gratidão é cara psicologicamente e os seres humanos são programados para economizar. Quando você entende esse padrão, você para de se machucar com a ingratidão e começa a se planejar para ela. Você ajuda as pessoas quando isso te interessa, não porque espera algo em troca.
Você cria sistemas que fazem sua ajuda ser boa para você, mesmo que a pessoa não te agradeça. Você cria situações em que as pessoas têm sucesso sozinhas, com sua ajuda sendo invisível ou esquecida. Mas entender a ingratidão é só uma parte da questão. A sexta lei é que as pessoas não são motivadas pela recompensa, mas pelo medo. Não medo de coisas graves, Mas medo de perder, medo de ser exposto, medo de ser visto como incompetente ou fraco. É por isso que os sistemas de motivação positiva quase sempre falham, enquanto os sistemas de motivação negativa quase sempre funcionam. O funcionário que trabalha duro por um bônus vai relaxar depois que receber. O aluno que estuda para ganhar um prêmio vai parar de aprender quando conseguir. Mas o funcionário que tem medo de ser visto como incompetente vai trabalhar sempre para evitar isso. O aluno que tem medo de ser pego despreparado vai estudar sempre para se proteger. Não quer dizer que você deva mandar na base do terror ou virar um tirano. Quer dizer que você deve entender a natureza humana para poder usar as ferramentas certas para cada situação. E se você quer dominar o poder de verdade, precisa se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu valeu demais. É fundamental compreender que a motivação duradoura surge ao auxiliar as pessoas a evitar aquilo que temem, ao invés de simplesmente prometer-lhes o que desejam. O gestor que obtém sucesso a longo prazo não se limita a oferecer promoções por bom desempenho. Ele deixa claro que o desempenho insatisfatório será notado e lembrado. O pai ou a mãe que cria filhos responsáveis não apenas recompensa o bom comportamento, mas estabelece consequências consistentes para as escolhas irresponsáveis. A sétima lei revela o porquê da maioria das pessoas que aprendem esses princípios ainda assim falharem em aplicá-los de maneira eficaz. Elas tentam utilizar estratégias maquiavélicas enquanto mantêm uma psicologia não maquiavélica. Elas almejam ser estratégicas, mas ainda necessitam ser apreciadas. Elas querem compreender o poder, mas continuam acreditando que a justiça e a bondade deveriam ser ferramentas suficientes para o sucesso. Essa contradição interna destrói a eficácia delas, pois a estratégia maquiavélica exige uma mentalidade maquiavélica. Não se pode manipular a percepção com sucesso enquanto se necessita desesperadamente que as pessoas vejam o seu verdadeiro eu. Não se consegue utilizar a crueldade estratégica de forma eficaz enquanto se sente culpa por desapontar os outros. Não se pode preparar para a traição enquanto se depende emocionalmente da lealdade. A transformação psicológica necessária não se trata de tornar-se frio ou desumano. Trata-se de desenvolver aquilo que Maquiavel chamava de sprezzatura, a arte de fazer com que as coisas difíceis pareçam fáceis. Isso significa aprender a encontrar satisfação em resultados eficazes, em vez de validação emocional. Significa medir o sucesso pelos resultados, em vez das intenções. Significa construir a identidade em torno da competência, em vez da simpatia. Pense nas pessoas mais eficazes que você conhece. Elas não necessitam de constante reafirmação. Elas não se explicam excessivamente. Elas não se desculpam por tomar decisões que beneficiam seus objetivos a longo prazo. Elas aprenderam a encontrar realização emocional no domínio e na eficácia, em vez da aprovação de outras pessoas. Mas, mesmo a transformação psicológica não é suficiente sem compreender a oitava lei. O momento certo é tudo, e a maioria das pessoas tem um péssimo senso de tempo porque reage às suas emoções, em vez de às oportunidades estratégicas. Elas têm conversas difíceis quando estão com raiva, em vez de quando têm a máxima influência. Elas fazem exigências quando necessitam de algo, em vez de quando têm algo a oferecer. Elas tentam construir relacionamentos quando estão desesperadas, em vez de quando estão fortes. O tempo maquiavélico significa agir quando as condições favorecem o sucesso, em vez de quando os sentimentos exigem ação. Significa ter conversas difíceis quando você está preparado e a outra pessoa está receptiva, não quando você está frustrado. Significa fazer pedidos quando você forneceu valor recentemente, não quando você necessita de ajuda imediata.
Significa construir alianças quando você não necessita delas, para que estejam disponíveis quando você precisar. A pessoa que domina o tempo pode ter a mesma conversa com a mesma pessoa e obter resultados completamente diferentes, com base unicamente em quando escolhe tê-la. Ela pode fazer o mesmo pedido e receber concordância entusiástica ou firme rejeição, com base inteiramente nas circunstâncias que cria ou espera. Isso leva à nona lei, que explica por que a maioria das pessoas nunca desenvolve poder real, apesar de compreenderem esses princípios intelectualmente. Elas se concentram em táticas individuais, em vez de uma abordagem sistemática. Elas tentam manipular uma conversa, em vez de projetar dinâmicas de relacionamento inteiras. Elas tentam vencer conflitos isolados, em vez de se posicionar para evitar conflitos por completo. O pensamento maquiavélico sistemático significa construir ambientes onde os comportamentos desejados sejam mais fáceis do que os comportamentos indesejados. Em vez de tentar convencer as pessoas a tratá-lo com respeito, você cria situações onde desrespeitá-lo custa mais do que respeitá-lo. Em vez de tentar motivar as pessoas a ajudá-lo, você se posiciona de modo que ajudá-lo avance seus próprios interesses. Isso exige pensar em horizontes de tempo mais longos e compreender que o poder real vem de controlar sistemas em vez de vencer interações individuais. A pessoa que controla o orçamento tem mais poder do que a pessoa que argumenta de forma mais persuasiva nas reuniões de orçamento. A pessoa que controla o fluxo de informações tem mais poder do que a pessoa com a apresentação mais atraente. A pessoa que controla o acesso a oportunidades tem mais poder do que a pessoa que tem o melhor desempenho dentro dessas oportunidades. A 10ª lei aborda o modo de falha mais comum das pessoas que tentam implementar essas estratégias. Elas se tornam óbvias demais. O poder maquiavélico real é o poder invisível. No momento em que as pessoas reconhecem que você está sendo estratégico, elas se tornam defensivas e começam a desenvolver contramedidas. A manipulação eficaz parece uma interação natural, a influência eficaz parece colaboração, o controle eficaz parece liberdade. Essa invisibilidade não é alcançada através do engano, mas através da indireção. Em vez de dizer às pessoas o que fazer, você cria situações onde elas querem fazer o que você necessita que elas façam. Em vez de argumentar sua posição, você faz perguntas que as levam a chegar às suas conclusões independentemente. Em vez de exigir lealdade, você torna a deslealdade inconveniente e não lucrativa. Enquanto, na verdade, mantém o controle completo sobre os resultados. Ele vence fazendo com que todos os outros se sintam como se estivessem vencendo também. Ele atinge seus objetivos fazendo com que esses objetivos pareçam ser ideias de outras pessoas. Mas aqui está o que separa as pessoas que transformarão suas vidas utilizando esse conhecimento daquelas que simplesmente o acharão intelectualmente interessante. A implementação exige aceitar que você não pode ser maquiavélico e inocente ao mesmo tempo. Você não pode usar essas estratégias enquanto mantém uma negação plausível sobre suas intenções. Você não pode obter poder enquanto preserva a crença confortável de que você é impotente. No momento em que você começa a perceber as estratégias de outras pessoas, você perde o luxo de acreditar que suas próprias estratégias são invisíveis. No momento em que você começa a calcular as motivações de outras pessoas, você tem que aceitar que elas estão calculando as suas também. No momento em que você começa a jogar o jogo conscientemente, você se torna responsável por seus resultados. Essa responsabilidade é o que a maioria das pessoas, em última análise, não consegue aceitar. Elas querem os benefícios de compreender o poder sem o fardo de exercê-lo. Elas querem ver através da manipulação sem reconhecer que manipulam também. Elas querem reconhecer o comportamento estratégico nos outros enquanto acreditam que seu próprio comportamento é puramente autêntico. Mas a autenticidade em si é uma estratégia. A vulnerabilidade é uma ferramenta. A honestidade pode ser manipulação.
A pessoa que verdadeiramente compreende os princípios maquiavélicos percebe que não há escapatória da estratégia, porque toda interação humana envolve interesses concorrentes que devem ser navegados de alguma forma. A escolha não é entre ser estratégico e ser autêntico. A escolha é entre ser conscientemente estratégico e ser inconscientemente estratégico. Entre ser eficaz em atingir seus objetivos e ser ineficaz enquanto conta a si mesmo histórias nobres sobre suas motivações. As pessoas que realmente usarão esse conhecimento são aquelas que podem aceitar que tornar-se poderoso significa desistir da posição confortável de ser impotente. Significa assumir a responsabilidade por seus resultados, em vez de culpar suas circunstâncias. Significa medir-se pelo que você realiza, em vez do que você tenta. Tudo o que você aprendeu nesta exploração leva a uma percepção final que o próprio Maquiavel descobriu em seus anos de exílio e estudo. O poder supremo é o poder de escolher sua resposta a qualquer situação com base no que será mais eficaz, em vez do que será mais satisfatório no momento. A maioria das pessoas é escrava de suas emoções imediatas, sua necessidade de aprovação, seu desejo de estar certa, seu apego a ser vista como boa. A mente maquiavélica está livre dessas restrições, porque encontrou algo mais satisfatório do que a validação emocional, a profunda satisfação da eficácia, de ver os planos funcionarem, de construir sistemas que produzem resultados desejados consistentemente. Essa liberdade não o torna frio ou desumano, ela o torna capaz de compaixão genuína, porque sua compaixão pode ser estratégica em vez de meramente emocional. Você pode ajudar as pessoas de forma eficaz, em vez de apenas ajudá-las de maneiras que o façam se sentir bem. Você pode construir relacionamentos que realmente funcionam, em vez de relacionamentos que apenas parecem confortáveis. A pessoa que internalizou verdadeiramente esses princípios não precisa dominar os outros ou esmagar oponentes. Ela se tornou psicologicamente autossuficiente, estrategicamente flexível e emocionalmente independente. Ela se envolve com o mundo a partir de uma posição de força em vez de necessidade, abundância em vez de escassez, escolha em vez de reação. Mas é só isso que existe na arquitetura do poder? O que acontece quando todos ao seu redor começam a jogar pelas mesmas regras? Como você mantém sua vantagem quando suas estratégias se tornam conhecimento comum? Os níveis mais profundos do pensamento maquiavélico envolvem meta-estratégias, maneiras de pensar sobre a própria estratégia que permanecem eficazes, mesmo quando suas táticas básicas são compreendidas e neutralizadas. Se este conteúdo lhe proporcionou novas percepções sobre as dinâmicas que moldam suas interações diárias, considere deixar um valeu demais para apoiar o canal. Sua ajuda financeira nos permite mergulhar mais fundo nesses territórios psicológicos e estratégicos que a maioria das pessoas nunca explora, trazendo a você revelações sobre a natureza humana que podem mudar fundamentalmente a forma como você navega em seus relacionamentos, sua carreira e sua vida. Cada contribuição nos ajuda a descobrir os mecanismos ocultos que determinam quem tem sucesso e quem fracassa no complexo jogo da interação humana.